Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje reunidos para dar a conhecer dois mestrados na área de Cinema e Artes dos Mídia, nomeadamente o mestrado em Design de Jogos e Mídia Jogáveis, que será apresentado pelo professor Filipe Luz, e, de seguida, o mestrado em Inteligência Artificial para Jogos, que será depois também apresentado pelo professor Phil Lopes. Depois disto, da apresentação, haverá aqui um tempo de questões, que serão respondidas, obviamente, pelos senhores presentes. Ok, muito bem. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Madalena. Então, aqui num segundinho, gostaríamos só de falar aqui um contexto que muitos de vocês conhecem, dos jogos da Lusófona, mas só para esclarecer aqui a nossa oferta formativa. Vocês conhecem também a licenciatura em videojogos. Há 2 mestrados que iremos falar e há também um mestrado europeu, o Replay, que é lecionado em conjunto. Nós somos líderes do consórcio, e há a Universidade de Alta Finlândia e a Luca da Bélgica, que vocês já viram alguns desses alunos por cá no primeiro semestre. Eles estão sempre cá no primeiro semestre, os alunos do primeiro ano e os de segundo ano no segundo semestre. Temos alguns alunos de licenciatura, que foram nossos alunos de licenciatura de videojogos a fazer PhDs connosco, alguns professores também, o professor Ivan Barroso, o professor Wilson Almeida, o professor Carlos Filipe, que foi nosso alumni, portanto acho que é um contexto interessante. Relembrar que podem testar os nossos jogos e devem da Lusófona Games Collection, que eu vou passar à frente. Já estamos a alinhar o novo bundle para 2025. E até alguns jogos já para 2026 que não vão entrar agora neste bundle, que não vão conseguir estar prontos na altura de junho, mas já sabem que os jogos da Lusófona têm esta disseminação individual no itch.io, etc, mas tem aqui também no Steam. Enfim, portanto, a nível de investigação, porque os mestrados estão relacionados, têm uma componente prática ligada para a indústria, mas têm uma componente importante de investigação. E nós temos dado muitas cartas, temos uma equipa incrível de professores que têm andado a batalhar por imensos projetos, o que significa que o crunch time não é só na indústria, muitas vezes é na academia também, mas à conta disto conseguimos empregar imensos alunos. Estava a falar do Filipe Pinto, que faz doutoramento connosco, com bolsas nossas de projetos de investigação. Esses projetos de investigação estão muitas vezes relacionados com o mestrado e, portanto, temos alunos, por exemplo, que estão a fazer mestrado numa tese relacionada com o projeto de investigação por o qual estão a ser financiados ou pela FCT, ou por outros fundos europeus, ou pelos fundos da Universidade Lusófona, dos projetos Fazer Mais, entre outros. Por isso, já sabem que há aqui um conjunto de jogos que são criados em Game Jams, e esses projetos fazem-nos também organizar estes projetos, estes momentos mais de lazer. E também se chamar aqui a atenção e divulgar que a vossa participação, mesmo como alumnais, que acontece, continuem ligados sempre à academia, mesmo quando depois já estão a trabalhar na indústria. É fantástico quando em eventos como o Games Creators Club temos alumnais e indústria a participar juntamente com os nossos alunos. Portanto, é mais este incentivo a participarem neste Games Creators Club, onde todos os meses vocês são desafiados com um tema e fazem jogos, fazem animações 3D, fazem o que vos apetecer. Isto é um momento muito descontraído de criação. E por isso, finalmente chegamos aqui ao momento que queríamos vos falar. Tem algum contraste, ainda se consegue ler um bocadinho. Mas basicamente temos 2 ofertas, e uma de que queremos falar hoje, esta começo eu, Design de Jogos e Mídias Jogáveis, e Mídias Jogáveis, ali está com um e a mais. É um mestrado de 2 anos, o que significa que vocês têm 67 ES anuais, têm normalmente um conjunto de unidades curriculares no primeiro ano, e depois segundo ano mais orientado para um projeto final.
qual é a orientação deste mestrado? A orientação deste mestrado é deixar-vos aqui espaço. Há alunos que querem fazer trabalho mais académico e, portanto, há o espaço para fazer uma tese científica de investigação em algo relacionado com jogos. Por exemplo, se for algo mais um produto de engenharia, também aos mestrados em engenharia informática, mas se esse algoritmo tem algum impacto na área de jogos, então pode ter cabimento no mestrado em game design. Se for algo que tem impacto nas decisões do jogador por via de game design, etc. Se for algo, um state of the art em programação, se calhar há um mestrado em inteligência artificial para jogos, etc., mais adequado para essa área. Portanto, aqui vocês são desafiados em multiplataformas, fazem jogos com controles alternativos, fazem escape rooms, podem fazer os jogos que mais estão orientados, porque esses jogos podem ser jogos indie ou podem ser também em grupo. Portanto, está previsto no mestrado destes terem também uma componente prática, o que significa, por exemplo, se a turma tiver 20 alunos, o projeto final até pode ser um jogo feito por 20 alunos. Qual é a diferença? Cada um tem que ter uma tese. E quando eu digo tese, é um report que tenha uma reflexão. Ou seja, o que difere, por exemplo, de uma licenciatura em que vocês fazem um jogo orientado para o mercado, com os desafios técnicos. No caso do mestrado, fazem um jogo, mas que reflexão é que tiram desse jogo? Seja, digamos, num campo de investigação em arte, em que desenvolvemos uma personagem que cria uma maior emoção nos jogadores, então como é que criamos emoção nos jogadores e temos de fazer uma reflexão sobre isso, reflexão sobre essa prática, fosse em marketing e qualquer área aplicada em jogos, mas que vocês pensem um bocadinho que impacto é que tiveram as vossas decisões. Portanto, não se trata desse relatório final ser um GDD, sim, se fosse o tal mestrado em que o projeto final eram 20 alunos, havia um que era, por exemplo, o produtor, há um GDD que é comum a todos, mas depois há um relatório, qual foi o meu impacto, como é que eu liderei a equipa, como é que eu organizei. E, portanto, dentro do mestrado em Game Design e Playful Media, eu poderia ter esta abordagem. Como tem acontecido também a contrária, que é grupos de 2 alunos, um aluno a fazer um projeto, por exemplo, houve uma aluna, ano passado defendeu uma tese em que fez uns jogos mais serious games. E serious games em tabuleiro. Um jogo de tabuleiro sobre trabalhar as emoções, mas através de astros e de estrelas, agora não sei em detalhe, desculpem o pormenor, mas criou um jogo, um sistema de jogo em que queria trabalhar emoções dos jogadores. Por isso, claro que temos muitas ligações com a indústria de jogos, há seminários semanais, portanto todas as semanas temos convidados da indústria, vocês já viram muitos deles, e misturamos com outros mestrados, por exemplo o mestrado europeu, portanto muitos desses seminários às vezes têm que ser lecionados em inglês, porque a ideia é aumentar a comunidade. Portanto, este mestrado comunica com os outros, com o de inteligência artificial e com o replay em jogos. E, portanto, essas sessões não são só os 10, 15, 20 alunos, depende das turmas de mestrado, juntam-se os alunos do replay também do mestrado europeu. A ligação ao Gaming Up é importante, que está aqui mesmo ao lado, e por isso é que temos a Associação Portuguesa de Videojogos Portugueses, a Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, desculpem. Também estamos ligados a elas, seja com os tais projetos de investigação, seja com esta proximidade para vocês poderem ir lá em certas ações, acho que alguns de vocês já terão lá participado, seja eles virem aqui. Portanto, em suma, o mestrado, quando se fala em mestrado, não estamos a falar de uma tese teórica em jogos, estamos também a falar de uma tese teórica, estamos a falar de um projeto prático, mas um projeto prático com uma reflexão. Esse projeto prático, individual ou em grupo, está tudo em aberto. Por exemplo, agora, os alunos deste ano de primeiro ano, ao fim do primeiro ano, têm de decidir então o que é que vão fazer no segundo ano. E eles estão-se a agrupar em equipas. Para dizer, só para terminar, o grande foco é o game design.
Ao Playful Media, ou seja, são desafiados com controles alternativos, escape rooms, play in public space, só para experimentarem versões alternativas, mas claro que a vossa tese, se quiserem fazer uma tese num jogo em mobile gaming, pode-se fazer, mas aí temos que ir falar com as empresas, com os miniclips, com a FRVR, para vocês terem uma tutoria adequada, ou seja, com um professor da universidade e com um co-orientador ou orientador de indústria que esteja a trabalhar e que pudesse, por exemplo, trabalhar play retention, coisas do género em mobile game. E basicamente é isto. Se calhar agora passo a palavra ao Phil e depois vamos dar as questões. Exatamente, sim. Ok, obrigado. Agradeço o convite. Eu venho aqui também falar sobre o mestrado de Inteligência Artificial para jogos, que é maioritariamente dado por mim e pelo professor Fachada, que eu assumo que toda a gente aqui conhece. E também consiste num mestrado de 2 anos, 127 teses, em que o primeiro ano é maioritariamente teórico e o segundo ano é mais a componente da tese. Ao contrário do mestrado de Game Design, este mestrado é mais técnico, é mais relacionado com a componente de programação e é mais também tem um caráter de dar mais independência aos alunos. Ou seja, eu sou da opinião que quando os alunos entram para o mestrado já começam a ter um bocadinho mais de independência e mais, como é que é dizer, aptidão para pôr as mãos nos projetos e ter autonomia a pôr nos projetos. E, de certa forma, isso também vai se refletir nas disciplinas, em que vai ser muito mais prático, vai ser à base muito de projetos. Vamos dar temas desde, por exemplo, programação de agentes, ou seja, NPC behaviors, processos de pathfinding, muito aquele IA tradicional em videojogos, mas também vamos olhar também um bocadinho para a componente de data science e a componente de player analysis, no sentido em que vamos também colecionar dados dos jogadores a jogarem e tentar compilar esses dados para perceber, por exemplo, para avaliar playtest, para avaliar como é que os jogadores sentem-se conforme estão a jogar aquele jogo especificamente e, para além disso, também todo o processo de geração de conteúdo procedimental, ou seja, todos os algoritmos de geração de níveis, geração de conteúdo, dynamic textures, etc, etc. Vamos englobar isto tudo dentro deste mestrado. Em termos de saídas profissionais, ou seja, a ideia aqui também é todas as técnicas que vocês vão aprender neste mestrado são aplicáveis também, obviamente, fora do contexto de videojogos, porque estamos a falar de data science e análise de dados, machine learning, etc. vão ser abordados neste mestrado, mas também existe uma componente muito elevada também agora na indústria, a que vem à componente de análise de jogos, análise de como é que os jogadores estão a jogar o jogo, testing, e toda essa componente hoje em dia também está cada vez mais importante na indústria. Para além disso, também temos a viabilidade académica, não é? Em que temos alunos que depois podem dar o salto se têm interesses para doutoramento, que foi, por exemplo, o meu caso e o caso, por exemplo, outro aluno nosso que é o Pedro Fernandes, que agora está a fazer o doutoramento e está aqui a desenvolver na parte de investigação em videojogos, ou seja, investigação em videojogos é um ramo que existe e é uma viabilidade. Para além disso, o nosso mestrado liga-se muito para o do Game Design, em termos de seminários. Nós temos seminários bastante recorrentes e com também pessoas notáveis da indústria e da academia. Nós tivemos o ano passado o Pippen Bar,
a dar um seminário no nosso curso. Tivemos também o Zé Léo Vieira Nelson Jr., que também deu antes disso, e também temos vários também professores fora do contexto português também foram convidados para dar seminários. Ou seja, estou a falar disto porque também o facto é que também temos um bom rede de contactos com outros cursos e outros mestrados em inteligência artificial, em particularmente devido às nossas iniciativas que temos tido no campo de investigação, que também potencialmente abre as portas à parte de internacionalização também. E pronto, se entrarem neste mestrado também, isto potencialmente vai ser o primeiro ano que vai começar, o que também acho que é um bocado simbólico, mas pronto, é um bocado isto como é que se diz? O gist da coisa. Eu já agora então concluo só dizendo o seguinte. Como veem, portanto, temos aqui um mestrado em que tem dois mestrados em que trabalham muito em sinergia com estes seminários, em que vocês têm aqui um espaço de desenvolvimento em jogos incrível. Mas o que acontece é que os profissionais de jogos estão a ser contratados para áreas afins ao Virtual Production em cinema, etc. E, portanto, a mais-valia que vocês têm aqui nestes mestrados, sendo um mais Playful Media, o outro mais Data Science, é que vocês podem estender o domínio dos jogos para além de uma simples, agora simples entre aspas, não é nada simples, é bastante complexo a indústria de jogos, mas uma indústria de jogos baseada em AAA, AA, Indie, etc. é algo, mas há um mercado imenso, o da investigação, e há um mercado de eventos onde, eu não gosto muito do termo gamificação, mas onde o Playful Media, ou o Data Science, ou no caso da Virtual Production para cinema, onde as tecnologias de desenvolvimento de software, aplicações interativas em Unreal, Media Arts, etc., que tem um mercado extensíssimo, onde nós conseguimos muitas vezes financiamento e empregar pessoas. Portanto, e esta acho que a mais-valia destes dois mestrados. E por isso... Excelente. Obrigada pelas belíssimas apresentações. Passaríamos então agora, vamos passar à questão das questões, às perguntas, está bem? Sou a Daniela. As minhas perguntas são mais técnicas. Por exemplo, eu sei que há mestrados que têm vários horários. Vários diferentes horários. Eu li ali que o horário era pós-laboral, das 6 às 10. Há outras opções? Não. Os horários são, neste momento, às vezes há sessões que são diárias. Por exemplo, temos um workshop com miniclip, em que vocês saem às 8 da manhã daqui e estão das 9 às 6 na miniclip. Os horários normalmente são a segunda e terça aulas, segunda, terça e quarta aulas, e quinta os seminários, o que significa que às sextas não têm aulas e às quintas às vezes não têm. Os workshops, como é com a indústria, é um horário um bocadinho volátil. Às vezes são pessoas que estão noutros time zones, por exemplo, o Pippin Bar foi um horário, ele está no Canadá, etc. Portanto, são horários um bocadinho diferentes. Portanto, a segunda, terça e quarta é segura e normalmente pós-laboral. Se porventura a turma toda quisesse levar para laboral, seria possível, mas o mestrado tem os dois formatos e é aberto normalmente em pós-laboral, até porque temos muitos alunos trabalhadores estudantes. Sim. Também só para adicionar, também, pelo menos no mestrado de IA, a ideia também é depois também lentamente vocês terem um bocadinho mais de autonomia em termos de, ou seja, não vamos ter assim tantas aulas teóricas, ou seja, vais poder vir se quiseres mais cedo, etc, para trabalhar, mas a ideia sim é pós-laboral, porque estamos a tentar também oferecer pessoas que estão a trabalhar e estão já potencialmente na indústria ou outras indústrias. Mas
dependendo da situação, como o Filipe disse, podemos depois mudar se houver um consenso na turma. Ok. A minha outra pergunta era... o professor Fachada disse-me que, acho que foi ano passado, que o mestrado não abriu porque não teve candidaturas suficientes. E ele disse que algo que ajudava a garantir que abririas para o ano, sim, era marcar interesse. Como é que eu faço uma candidatura? E já agora, só para esclarecer, houve candidatos, mas depois decidimos não abrir porque os candidatos, uns eram estrangeiros, etc., com horários incompatíveis, e porque o mestrado só foi aprovado em maio. E nós quisemos logo abrir em setembro, já agora, só para que isso fique claro. Agora tivemos tempo e portanto, o mostrar interesse, basta enviar mail e fazer uma pré-inscrição. Eu, por acaso, quando se faz uma pré-candidatura, se porventura, quando o mestrado não abre, que este ano não contamos que isso aconteça, mas se não abrir, acho que o valor da candidatura se é reembolsado. Isso. Eu não tenho nesses casos, não é? Quando há uma situação dessas. Sim, ou seja, a melhor forma é mesmo enviar uma candidatura. E sim, se o mestrado não abrir, o que foi o que aconteceu também o ano passado, o total valor depois é devolvido. Outra coisa é também, nós tivemos candidatos, mas também passa por um processo de avaliação, ou seja, nós entrevistamos os candidatos e, infelizmente, nós não achamos que o corpo que a gente teve não iam conseguir, se calhar, fazer este mestrado. Então, muitos deles nem sabiam o programa, por exemplo. Ou seja, foi uma das principais razões também porque a gente decidimos, ok, vamos esperar um bocadinho, tentar publicidade mais para o ano e vamos abrir. Nós, por exemplo, no Game Design tivemos cerca de 25 candidatos na altura e só aceitámos 10. Pois, sim. Alunos que ainda não acabaram a licenciatura podem fazer por aí? Sim, acho que podem e até podem, há situação, como acontece nas licenciaturas de primeiro ano, alunos que estão como alunos externos, que falam, por exemplo, uma disciplina de secundário, podem estar nas licenciaturas, acho que é 3 semestres, no mestrado podem estar o primeiro semestre a frequentá-lo, ainda até com uma unidade curricular em atraso da licenciatura, portanto como alunos externos. E depois de completarem a licenciatura, aí sim passam para o aluno regular e só a partir desse momento é que pode naturalmente se candidatar à tese de mestrado. Eu sou o João e eu gostaria de confirmar, apesar de já ter sido apresentado, quantos semestres é que tem? Muito bem. Semestres seletivos são 3 e depois um semestre de tese. Ou seja, os 2 primeiros semestres, no primeiro ano, são mais curriculares, em que têm 4 unidades curriculares. No terceiro semestre, já só tem uma unidade curricular mais o projeto de tese. E no quarto semestre, só o projeto de tese. Isto no caso do de Games Design. Em Games AI é igual. É igual, é exatamente igual. Já o primeiro ano é mais curricular e o segundo ano tem uma unidade curricular, mas é um bocado a fusão de tudo o que a gente aprendemos no primeiro ano e é só no primeiro semestre do segundo ano, mas de resto depois é só em torno de desenvolvimento do vosso projeto de tese. Então, E é importante dizer, desculpa, que portanto, as disciplinas de seminários são o primeiro, segundo e terceiro semestre muito importantes com os convidados de indústria, com os workshops, etc. Portanto, são paralelos ao corpus. É para vos dar mais inputs e não vos dão uma supercarga. Apesar de eu estar a indicar que são 4 unidades curriculares, há aquelas importantes pelo mestrado, de metodologias, de produção de jogos e métricas, etc. Mas os seminários é mesmo só para vos abrir os horizontes e até que não vos dá uma carga letiva pesada de uma unidade curricular. então tenho uma segunda pergunta que, como o professor Phil tinha dito, que inicialmente vai haver uma teórica que é mais curta
que o mais prático, certo? É mais prático. E vai haver várias disciplinas ou é só uma disciplina focada em tudo? Vai haver, no caso de IA, vai haver uma disciplina mais na parte que chama-se metodologias, que é em paralelo com o mestrado de Game Design, Dadas em conjunto. ou seja, é que é mais focado na parte de escrita, etc., porque vocês vão precisar dessas ferramentas depois para a escrita da tese, está bem? E depois vão ter 3 disciplinas um bocado naquelas técnicas que eu disse. Vai ter uma disciplina de PCG, uma disciplina de agentes e uma disciplina de Data Science. E isso continua para o segundo semestre e depois no segundo ano é uma disciplina que faz a fusão destas áreas todas e depois é só uma disciplina no segundo ano e depois o resto é tese e projeto. Então seria a mesma coisa com o Game Design? É exatamente, portanto, são as disciplinas de Game Design, que é a nuclear do curso, Game Design 1, 2 e 3, eu vou chamar assim, não tem exatamente estes nomes, mas em cada um dos semestres. E depois há a metodologia, selecionada em conjunto, porque as metodologias de investigação são idênticas. Há uma de produção e jogos e métricas, ou seja, umas metodologias mais com pessoas da indústria a lecionarem. Já foi a Mafalda Duarte da Telescope Games, neste momento é o Ricardo Flores. O que é que nós temos mais? E depois a disciplina de seminários. Portanto, é sempre a Game Design em que tem o projeto que os desafia com a parte temática, claro, teórica de Game Design, aplicada a jogos em vários contextos e com um projeto nuclear de semestre. Mas a ideia é que vocês mal tenham uma ideia da tese que querem fazer, e quando eu digo tese, jogo, tese, projeto aplicado, essas disciplinas de Game Design já se estão a adaptar. Porque já tens uma ideia concreta de um jogo que queres fazer logo no primeiro dia. Imagina que entras com um grupo de colegas e queremos fazer este jogo. Ok, em Game Design crítico, por exemplo, vamos aplicar ao jogo que estás a desenvolver. Ok, obrigado. Sim. Obrigado. Então, a minha questão é a ver com o mestrado de IA e como eu tinha falado sobre a parte que as disciplinas já eram mais teóricas, e a minha questão é um pouco com teórico e prático, ou seja, temos disciplinas, por exemplo, a colaboração gráfica que é muito prática, mas é muito teórico durante as aulas, depois temos o projeto prático, mas não estar muito prático em aula, por exemplo. Vai ser um pouco assim mestrado também, ou vai haver uma parte mais teórica que aplicamos em aula, ou é mais aplicado, nós aplicamos, depois aprendemos a teórica em aula? É assim, isso também vai depender um bocadinho de cada professor de cada unidade curricular. A ideia, pelo menos aqui a visão que foi discutida entre eu e o professor Nuno Fachada e a professora Miquela Fonseca, que também tem uma componente, temos no início uma parte mais teoria, para, de certa forma, introduzir-vos aos algoritmos, porque a ideia é mesmo ir a fundo, ou seja, explicar como é que isto funciona a nível técnico e a nível programático, e depois a partir daí é vocês conseguirem vocês mesmo implementar e depois utilizar esses algoritmos em projetos vossos, por assim dizer. A ideia aqui não é tanto impor um projeto, mas vocês conseguirem usar as técnicas que a gente ensina em teoria para um projeto prático, ou seja, um mini projeto, por assim dizer, naquelas 3 ramos. Okay? Por exemplo, eu posso dar um exemplo na parte de Data Science, não é? Existem muitos corpos de dados de videojogos, por exemplo, existe um corpus de dados do World of Warcraft, por exemplo, e um dos exercícios poderá ser, por exemplo, olha, vai aqui dentro deste corpus, faz uma limpeza destes dados e analisa a tendência dos jogadores a irem a um certo sítio, o que é que eles fazem quando estão na cidade, qual é um heat map, por exemplo, da forma como os jogadores andam pelo mundo, só para perceber qual é as coisas que eles fazem, tá bem? E assim tem logo assim, uma perspectiva de como é que esses dados parecem, ou seja, consistem no real, não é?
e o que é que se tem que fazer para fazer essa limpeza de dados e depois a análise, etc. O que é que a gente consegue tirar dali. E isto também aplica-se em PCG, não é? Ou seja, existem muitas técnicas PCG, desde, por exemplo, a combinação Constraint Search, existe como faz o Spelunky, existe, por exemplo, a deformação, como faz o Minecraft. Ou seja, isto tudo são técnicas que vão aprender e depois a ideia é vocês implementarem, tentarem, se calhar, criar um jogo ou uma aplicação à volta de certos algoritmos que a gente damos na aula teórica. A ideia é um bocado à volta disso. E depois na dissertação é vocês depois refletirem um bocado sobre o que é que existe em termos de área científica, se é PCG, existe uma panóplia de métodos que existem e tentarem, se calhar, arranjar uma ideia sobre esse tema, ok? Isso agora depois é discutido pelos orientadores, etc. E também agora arranjar aqui uma ideia assim não consigo dizer. Mas isso é um bocado a visão que nós estamos a ter aqui do mestrado. Sou o Daniel, queria fazer 2 perguntas, não sei se são as perguntas mais adequadas, porque não têm exatamente a ver com estes 2 mestrados, mas eu vou juntá-los um bocadinho numa pergunta, mas pronto. Queria saber um bocadinho mais sobre o replay, não queria perceber um bocadinho o que é que consiste, o que é feito, e junto já à segunda pergunta, que é para só perceber se há planos de haver outros mestrados no futuro, se calhar um bocadinho a ver mais com arte, não sei se faz sentido, algo a ver com concept art ou coisas desse género, só por curiosidade, porque eu próprio não estou muito interessado nestes 2 mestrados, mas gostava de saber um bocadinho mais sobre o replay e a possibilidade de, se calhar, no futuro haver algo mais. Claro. O replay, portanto, é um mestrado internacional que tem bolsas específicas da comunidade europeia e, portanto, tem uma concorrência feroz. E a seleção é feita de uma maneira também muito particular. Portanto, há um período de candidaturas, a partir de outubro. Os alunos inscrevem-se todo o mundo. Há cotas por país. Por exemplo, este ano tivemos a sorte de ter 2 ex-alunos candidatarem-se e um entrou. Neste intake do próximo ano, o Tomás Franco, vocês conhecem. E conhecendo, eles dá-los também para a nossa licenciatura, portanto estão a ver o nível de currículos que entram lá, portanto é preciso, portanto é muito importante para entrar nestes mestrados, vocês atacarem logo o vosso portfólio. Se a nível nacional nós já temos um threshold em que decidimos não abrir um mestrado porque os alunos não têm os requisitos mínimos que nós consideramos elegíveis para um ensino de excelência aqui na Lusófona, ou se no mestrado em Game Design recusamos muito mais de metade, portanto, é mesmo muito importante ter esse bom portfólio. E vocês já estão muito salvaguardados porque vêm aqui de uma licenciatura que já dá esse portfólio. Portanto, e o replay tem então um semestre na Lusófona, onde trabalha um lado mais jogos com, eu não digo social impact, mas é um lado o aspecto do playful dos jogos. Portanto, nós trabalhamos tanto no mestrado, não é que sejamos agnósticos da indústria ou qualquer coisa do género, porque a ambição dos alunos é trabalharem com a indústria, mas tentamos alertar para as questões mais simpáticas dos jogos e com mais impacto social que os jogos têm nas pessoas, emocional, etc. E portanto temos essa abordagem durante os 3 ciclos e com uma ligação muito forte à indústria. Portanto, temos, porque queremos moldar também um bocadinho a indústria, permite-me esta arrogância de nós pensarmos um bocadinho, porque a indústria nem sempre se porta bem. Vocês viram onde está a indústria de jogos atualmente, vemos o que é que acontece às vezes nas redes ligadas aos jogos, e por isso gostamos de terem um papel, e acho que vocês, como futuros criadores, vocês vão criar os jogos de futuro, e portanto, qual é o papel do designer? Qual é o papel do designer? Porquê é que eu estou a fazer este jogo? Que impacto é que eu vou ter a construir este objeto? As pessoas que vão jogar este jogo, o que é que vão ler daqui? Mesma coisa no cinema, quando um realizador, como é a história que ele quer contar? Como é a mensagem que ele quer passar com este filme? Pronto. E desse modo, então, trabalhamos mais ou menos nesta linha. Estão aqui um semestre, depois vão para Genk, uma cidade na Bélgica,
trabalham lá e depois vão para a Finlândia, trabalham mais um semestre na Finlândia, onde, portanto, já se espera muito self-taught dos alunos, portanto, os alunos já sejam, nós não damos aulas de matéria, não damos aulas de software, não damos aulas de arte, lançamos desafios e fazemos a mentoria e tutoria e trazemos os especialistas do mercado, que supostamente o aluno que entra neste mestrado já vem preparado, já sabe fazer jogos, já tem um portfólio alargado de jogos, etc. E num quarto semestre eles são divididos, que é sempre uma luta, porque se todos querem ir para uma universidade, não podem, e portanto têm que ser divididos pelas instituições, podem ter tutoria de diferentes instituições, então o aluno pode estar aqui em Lisboa e a ter tutoria da Finlândia e da Bélgica, tudo ok. E é muito parecido com o nosso game design aqui, no sentido, até nós criámos primeiro o game design e depois criámos este replay, portanto é uma extensão internacional deste, é mais ou menos a mesma visão que temos. Portanto, respondi à tua questão do mestrado, do replay, e eu desculpa, agora perdi. Era se há planos de haver outros tipos de mestrados, se calhar virtuais. Não, tipo de mestrados, não, vão, eu não posso ser spoiler, mas nós estamos a preparar mini credenciais, cursos específicos, mais pós-graduações, e essas sim, nessas áreas. Mas não está previsto ainda um mestrado em Game Art, por exemplo, embora posso dizer que não seria difícil fazer uma inteligência artificial, mas há outros mestrados onde tu poderás conseguir. Imagina, entrando num de Game Design, se querias fazer só arte e desenvolver arte, terias que ter aqui uma ligação com o game design, que modo é que esta arte tem algum impacto nas decisões do jogador, blá 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 blá. Se quisesse ir para um de ilustração ou de animação, às vezes acontece, por exemplo, o vosso professor Wilson Almeida fez uma licenciatura em animação, havia na altura de jogos, mas eu queria fazer jogos, portanto, e entrou por esse ramo, o que significa que às vezes há outras alternativas aqui em que poderás procurar. Agora, mas se o mestrado em animação te obriga a fazer um filme de animação, ou se eles têm a abertura de tu poderes estar a fazer animação, ilustração, character design para jogos, que eu acho que é perfeitamente possível. Eu no mestrado de animação orientei uma aluna que fez uma instalação artística, portanto animação expandida, fez animação com Unity e com Blender, e foi uma instalação artística para museu. Portanto, onde é que está aqui a animação? Era tudo jogos. Não é? E ela fez lá. Portanto, assim, o departamento de jogos não está a oferecer neste momento um mestrado puramente em arte, mas tem-se essas alternativas. Feitos todas as questões, feita uma excelente apresentação, resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigada, Filipe. E professor Phil. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Costa. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada.